Fala pessoal, todos bem-vindos aí a esse primeiro podcast. A gente achou muito importante juntar essas três forças justamente para a gente falar um pouco sobre marketing. Tem muitos mitos, tem muitas dúvidas, tem gente que não entrega resultado, tem gente que não entrega segurança para o médico, e nada melhor do que trazer duas referências aí que têm experiência nisso, que fazem isso durante anos. Ou seja, não são caras que começaram ontem de ontem. Então tem uma bagagem muito bem assim estabelecida, uma clientela muito bem fidelizada, ou seja, clientes satisfeitos com resultados. E não só isso, a vontade de querer inovar, a vontade de querer fazer coisas novas, porque esse é o segredo do sucesso. Você conseguir ter pessoas boas do seu lado, mas conseguir inovar. Então, Luiz, Lucas, antes da gente começar, gostaria que o Lucas começasse se apresentando, falando um pouco. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, Luanzinho, que trabalhou comigo aí durante bastante tempo, já se conhece. Entregamos muitos resultados em alguns projetos, não só para a área da plástica, mas também para outros profissionais. E eu sou o Lucas Moraes, tenho 37 anos, esposo da Ana e pai da Helena. Sou o CEO do Grupo Alavanca Médica, que é um projeto que iniciou esse ano, em que nós já estamos, Luan, transformando não só a vida mais de cirurgiões plásticos. Tenho clientes de cirurgiões plásticos, mas hoje a gente abriu para toda a área da saúde, para toda a área de profissionais que trabalham na área da saúde. Pessoal da estética, nutrologia, enfermagem, médicos, todos aqueles que querem se destacar no mercado da saúde. Então esse é o nosso trabalho, trazer a consciência, trazer os processos, trazer as pessoas certas, ter os parceiros, né? Tem Luan como meu parceiro, tem o Luiz Otávio aqui como meu parceiro, e principalmente alavancar a carreira dos médicos e gestores de clínicas. Esse é o meu papel. Show, Lucas. A gente sabe dos resultados seus, você vai falar durante esse podcast. Queria apresentar o Luiz. Luiz foi um cara que ele começou a me passar bastante cliente, e eu vi que era um cara firmeza porque os clientes acreditavam nele. E isso é muito bom, porque ele falava, faz com o Luan, porque vai dar certo. E era diferente. Eu até falei, porra, bicho, esse cara conduz o tráfego de uma forma diferente. E eu quero que ele se apresente aí para vocês. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, Luan, aí pela oportunidade. Obrigado, Lucas, também pela oportunidade. Cara, eu já trabalho com marketing digital há 5, 6 anos praticamente. Com os médicos aí vai fazer 3 anos. E a gente está nessa jornada buscando conectar realmente um conteúdo que seja eficiente, com a mídia certa, com o tráfego certo, para que a gente consiga trazer aí uma notoriedade, uma visibilidade para o médico dentro da rede social, né? Então a gente faz esse trabalho. Top demais, show. Vou começar com o Lucas, já jogando uma bucha aí para ele, que é sobre por que muitos médicos têm a agenda cheia, mas o faturamento baixo. Bom, vamos lá. São 10 anos de experiência, Luan, acompanhando médicos, antes mesmo de entrar no rumo da plástica. E o que eu enxergo? Primeira coisa, o médico, ele não tem a mentalidade, então tudo começa com a mentalidade. Ele sai da faculdade, ele sai da formação com a cabeça de quê? De profissional autônomo. Vou ganhar 25 mil reais. É a cabeça do médico, cabeça de autônomo. Ele não tem a cabeça de empresário. O que é o autônomo? O cara, ele vai lá e vive de quê? De consultas. Ele acha na cabeça dele que o que paga a conta é o quê? As consultas. Fazer consultas. Por quê? O plano de saúde paga o quê pra ele, gente? Uma mixaria. Mixaria sobre o quê? Sobre as consultas. Sobre as consultas. E ele vive esse looping de viver de consultas, plantões, e precisa de dinheiro. O que ele faz? Mais plantões. Então ele vive com a mentalidade de quê? De que eu sou o quê? Um profissional autônomo, eu sou um médico. Quando ele consegue virar essa chave, ele começa a sair de autônomo para empresário. E o que é o empresário? O empresário, ele precisa construir uma estrutura. Uma empresa, ela é um organismo vivo. Assim como o marketing é um organismo vivo, assim como o nosso dia a dia é um organismo vivo. E um organismo vivo, ele precisa de pessoas, precisa ser nutrido. Então, quando ele sai de autônomo, ele começa a entrar na mentalidade empresarial. E aí, qual que é o problema? Muitos deles ainda não têm habilidade de gestão.
que é que saber o quê? Saber fazer a gestão de pessoas, saber fazer uma boa gestão de vendas e fazer uma boa gestão de marketing. E aí o que ele faz? Ele enche a agenda dele de pessoas que não pagam sinal, pessoas desqualificadas, a agenda dele pode até teoricamente estar cheia para 6 meses, mas não são clientes que estão 100% pagos, são clientes que no dia não irão comparecer, e nesse sentido, porque ele não entendeu alguns conceitos. E o conceito de estruturar os processos da clínica, estruturar uma boa recepção e um processo de vendas, criar um bom posicionamento para que o cliente se sinta na obrigação de falar assim, eu preciso garantir a minha vaga, para garantir eu vou pagar. E não vou só pagar, esse cara ele é diferente. Ele é bom. Ele é bom. E a agenda dele não é cheia mais do que 3 meses, porque a cada 3 meses, sabe o que ele vai fazer? Ele está com 3 meses de agenda cheia. Ele cobrava, sei lá, R$400 de consulta. Com 3 meses, o que ele faz? Ele aumenta. Ele sobe. Ele aumenta o preço da consulta. Por quê? O cara é bom, tem demanda, e ele tem a cabeça empreendedora e visual. E ele aumenta o preço da consulta, e o paciente percebe isso através do quê? Do posicionamento dele. Porque ele mostra o motivo pelo qual ele aumentou. Ele investiu em time, ele investiu na clínica, na experiência, no conhecimento. Ele se posiciona, ele comunica isso. E aí... Os vídeos têm qualidade. Os vídeos têm qualidade. O tráfego está girando. O que acontece com esse médico? Que não é um autônomo, ele é um empresário. Ele enxerga todas as cadeias do processo. E ele sabe que o paciente, o cliente, ele enxerga não o preço, mas o valor. E aí ele passa uma agenda real, com qualidade e com ajustes a cada trimestre ou semestre de ticket. E falando em agenda cheia, me fala um pouco sobre a agenda cheia. A gente sabe que diversas vezes durante os cursos o médico fala assim, eu tenho 1 ano de agenda cheia, e aí a gente olhar essa agenda na verdade. Explica para a pessoa o que significa uma... eu quero muito que tu explique isso, porque tem muitos médicos que acham que a agenda cheia é ter uma marcação lá sem a pessoa dar um sinal, sem dar nada. O que é uma agenda cheia de um médico? Bom, existe um ponto muito importante. O médico, em si, ele tem medo de cobrar do paciente antecipadamente. Ou seja, um sinal, ou seja, 50%, ou seja, 100% do valor. Mas por que ele não consegue fazer isso? Primeiro, porque ele não tem um posicionamento. A comunicação dele não está proativamente levando a confiança para que a pessoa fale assim, é esse médico que eu quero. E eu quero garantir a minha vaga com ele. E aí eles têm dificuldade. Então o primeiro erro é, ele não se posiciona, ele não comunica isso e ele não faz esse trabalho. E aí o cliente entra em contato. Aí a recepcionista fala assim, a consulta custa R$400. E para poder agendar, você precisa pagar 50% do valor. O que o paciente vai dizer? Meu Deus, em nenhum lugar se cobra preço de consulta antecipado. Só vocês que cobram. Já existe um erro de ruído. O cliente já está questionando. Se ele já está questionando o preço da consulta, já no ato de fechamento da consulta, imagina na hora de um protocolo, na hora de fechar um procedimento. Sim. Então já existe um erro ali. Ou ela não enxergou o valor, ou o atendente não soube vender e mostrar a percepção. Porque nesse caso, ela vai falar, olha, a agenda do doutor, ela é uma agenda especial, é restrita. Ele tira esse dia para atender os pacientes, ele não atende qualquer dia da semana, ele para a agenda dele e ele precisa ter a garantia de que você vai estar aqui. E ele reservou esse tempo. E para que você garanta a sua vaga e para que o médico esteja aqui à sua disposição, a gente cobra um valor de 50%. Boa. Ou 100%. Então é a forma de comunicar. É importante cobrar. E aí é onde entra o erro, né? Muitos acham que tem uma agenda cheia. Por quê? Sabe o que vai acontecer? A menina vai falar assim, ela achou caro. Ela não viu valor, ela achou caro. Ela fala assim, não, põe meu nome aí na agenda, pode confirmar. E não pagou nada. Sabe o que vai acontecer no dia? Ela nunca vai aparecer. Aí, ela marcou para daqui 30 dias. A recepcionista vai confirmar faltando quantos dias? Um dia. Um dia. Aí ela vai mandar mensagem, a pessoa já não responde, a pessoa não comparece. Já até fez o procedimento. Já fez muitas vezes, já foi outro profissional. E o principal, travou a agenda do médico. Perdeu a oportunidade de ter outro paciente naquele dia, naquele horário que valorizaria o horário dele.
E aí, isso é o quê? Uma conscientização para o médico e para a equipe. Então aí está o erro. A equipe não está comunicando, o médico não está acompanhando, falam para ele que tem 10 pacientes, trava a agenda, não consegue encaixar ninguém, o paciente não confirmou, não pagou nada, daqui 30 dias ou um dia faltando para consulta, a menina liga, manda mensagem. O que vai acontecer? A pessoa não vai responder. Sim. Não tinha dinheiro, ela só falou para não ficar constrangida. Não tem condição de pagar. Não é o meu momento, né? Porque na verdade é condição de pagar, é o momento. Sim. A pessoa se prepara para aquele momento. E aí a pessoa fala assim, pode colocar. E aí pronto, acabou, nunca mais. Ótimo, Luca, ótimo. Vamos aqui com o Luiz. Luiz, me fala um pouco, há um preconceito, vou falar assim, na geração de leads. As pessoas não entendem sobre os leads. Ele está desqualificado, o lead não está chegando. E eu queria saber de ti, qual é essa conduta que tu faz para conseguir leads tão bons e resultados legais para os pacientes? E como essa geração de conteúdo que tu gosta de priorizar, se tem uma ordem específica, Luan, eu gosto muito de... explica mais ou menos como que funciona para tu conseguir esses leads tão qualificados. Cara, é o seguinte, o lead desqualificado, ele sempre vai existir. Então, existem pessoas que estarão prontas para comprar de você, tem pessoas que não estarão prontas para comprar de você, tem pessoas que falta algum estímulo para poder fazer a compra, e a gente precisa entender que essas pessoas estão misturadas no meio. Então, vai existir um conteúdo, um anúncio que já vai fisgar a pessoa, vai fazer ela comprar, vai existir conteúdo e anúncio que vai fazer ela pensar um pouco mais, e vai fazer anúncio ou conteúdo ou o que for, que não vai converter essa pessoa nesse primeiro momento. Então, a primeira coisa é alinhar com o médico a expectativa e falar que não será muito rápido essa prospecção mais eficiente de um lead qualificado, e que ele precisa estar disposto a produzir um conteúdo que seja direcionado. Essa é a palavra-chave. Eu não posso fazer um conteúdo que fale com todo mundo, porque aí eu não vou conseguir fazer com que eu fale com quem eu quero falar. E isso é muito importante hoje. E construir essa percepção de valor que o Lucas falou vai muito disso. O meu conteúdo, ele responde uma queixa, uma dúvida, uma objeção do meu paciente. Quanto mais objeção eu responder e mais dúvida eu responder do meu paciente, mais provável eu consigo converter esse cara. Porque uma venda ela é feita como? Com o máximo de objeção que eu quebro. Então, se eu consigo quebrar as objeções e contornar elas, a facilidade que eu tenho de vender é muito maior. Então, esse lead qualificado, ele vem sendo construído com o tempo. Então, com os conteúdos postados, com os anúncios gerados, com o dia a dia do médico, é muito importante. Por exemplo, eu gasto rios e mundos... eu vou gastar muito dinheiro com anúncio. Só que quando o cara chega no meu perfil, o story está desligado, não tem nada, eu não tenho um destaque, eu não tenho um feed organizado. Não fala quem eu sou. Não tem uma presença ali organizada. Então, assim, primeiramente a pessoa vai te comprar. Se ela não gostou de você, não achou que você é eficiente para resolver o problema, eu posso fazer 500. 1 milhão de anúncios que não vai resolver o problema, entendeu? Assim, vai continuar chegando aquele lead desqualificado, aquela pessoa que não compra, porque ela não enxerga. A dúvida matadora. Eu sou um médico... Estou com o meu Instagram ali mais ou menos, tenho uma agência. Quanto que eu tenho que investir por mês? Essa é uma pergunta de marketing. Tem algum... Mas sim, eu quero que tu explane alguma prévia. Cara, então, eu começaria assim. Porque tem muitos médicos, quando tu chega falando sobre o valor do tráfego, ele... isso tudo? E eu quero falar assim, para ti também, que tu explicasse. Adianta também eu só fazer o tráfego, se eu não tenho uma pessoa para fazer o comercial? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. É engraçado, né? Porque assim, o médico fala assim, eu vou ter que pagar o gestor de tráfego e mais a verba. E mais o comercial. E mais o comercial, tudo isso. Exatamente. É verdade. Eu costumo falar para todo médico o seguinte, marketing bom é caro, marketing eficiente ele é caro. Luiz, existe um valor, cara... As plataformas hoje falam o seguinte, R$50 por dia. O Google pede isso durante 6 meses ali, mais ou menos. A Meta também, que é o Instagram e o Facebook junto, também pede isso. Só que a gente não pode ficar preso a isso porque se eu tô com um médico que o ticket médio dele é R$20 mil, eu não posso investir só isso. Né? Então, quanto mais complexo é a venda do meu produto, do meu serviço, mais eu preciso convencer. E, ou seja, mais caro por dia. Mais caro por dia. Então, mais dinheiro, mais verba diariamente eu preciso para convencer aquele médico. Vamos supor, cara, vender uma bola é difícil. É muito diferente quando eu comparo para vender uma geladeira. Eu tenho que quebrar muito mais a objeção da pessoa. Então, o cara que vende só consulta, o médico que vende só consulta, ele vai gastar um valor X. Agora, o médico que vende a cirurgia de 50, 60, 100 mil reais, eu tenho que ter um poder muito maior. Então, assim, Luiz, existe uma média
vai depender muito do trabalho, do esforço, do ticket médio do médico. Mas resumindo, um médico ali que quer começar, falou R$50 por dia nas duas plataformas ou só em uma? Não, em uma só. Então, se ele quer, por exemplo, vamos lá. Se aquele médico, ele atua numa área onde o paciente procura ele por necessidade, ou seja, eu preciso resolver uma dor, por exemplo, vamos pegar aqui um ortopedista. Ele não vai chegar no Instagram e falar assim, deixa eu ver se eu acho um anúncio de um médico para me consultar com ele. Não, ele já tem uma dor. Então ele vai aonde? No Google pesquisar. Então quando ele pesquisa sobre, por exemplo, ortopedista, dor na coluna. Isso, dor na coluna, dor no joelho, ele já vai diretamente no Google. E aí, o profissional precisa estar bem posicionado, precisa ter um bom site, às vezes precisa não é nem o Instagram, né? Isso, não, às vezes nem Nesse perfil de cliente, o cliente vai onde? No Google. Nesse perfil de cliente, nessa busca por necessidade e dor, ele vai se resolver primeiro ali dentro do site. Depois, posteriormente, ele pode ir ali no Instagram para ver um pouco mais sobre o médico. Agora, se o médico vende desejo, né? Se o médico vende um sonho, ou seja, uma parte mais visual, um pouco mais apelativa, questão de cirurgia plástica, fazer uma harmonização. Emagrecimento. Isso. Agora, o Instagram faz muito sentido. Por quê? Eu vou fazer um anúncio que vai impactar uma pessoa que naquele momento pode estar precisando do meu serviço e ela só está assim, a um passo de realizar. E ela vê que aquele médico conseguiu resolver o sonho daquela pessoa. Trouxe, por exemplo, mais confiança, trouxe dentro de casa um ambiente onde a esposa se sente mais feliz com o resultado que ela teve. Aí o Instagram funciona melhor. Então, se o cara quer começar, primeiro identificar o meu produto ou serviço é necessidade ou é desejo. Se for necessidade, vamos para o Google. A gente pode investir os R$50 por dia para começar. Tá, então vamos lá. O cara que quer começar fazendo uma rede social seria R$1.500 e duas seria R$3.000. Isso. Então, no mínimo, tá, gente? No mínimo. No mínimo. Então, Então, observa e detalhe agora, o Meta vai embutir os impostos de... São 12%? É 12,5%. 12,5%. Ou seja, o anúncio vai aumentar 12,5%. A notícia aí que saiu essa semana. Ótimo. Eu queria... Já puxando para minha parte, falar um pouco sobre a diferença, como que uma produção de audiovisual impacta para o médico. Eu gosto muito de falar que eu não entrego o vídeo, eu entrego a melhor qualidade que o cara vai ter. Por quê? Quando a gente fala de medicina, quando a gente... Nada contra celular, nada contra, tá, gente? Eu uso o celular no meu dia a dia, filmo algumas coisas com o celular, mas ontem eu tive uma história muito legal, uma doutora que me contratou, e ela fazia conteúdo com o celular e ela, puxa, Luan, nossa, tá puxado, mas vamos tentar. E até fui lá com o Eric e ela falou, entendi. Quando eu tirei uma foto dela, o Eric sabe, né, Eric? Ela falou, nossa, agora eu sei porque que tu é caro. Porque a imagem é diferente. E eu acho que tem todo sentido para o médico. Por isso que o meu foco 100% é médico. Claro que eu atendo outras áreas, mas 95% dos meus clientes são médicos. Porque justamente eu entendo que quando a pessoa vai comprar algum produto do médico, a imagem fala muito. Sim. Roda um tráfego, por exemplo, ela vê uma imagem de qualidade, fala, uma pessoa muito bem arrumada, com uma roupa muito, muito legal. E isso eu bato muito, sabendo falar, sabendo tocar nas dores, faz total diferença. E voltando aí pro Lucas, eu queria falar sobre isso. Que também não adianta ter um tráfego legal, não adianta ter um vídeo legal, mas tem que ter também os processos muito bem definidos, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre equipe treinada, recepção estratégica e follow-up, que é uma das especialidades aí, né, Lucas? Isso. O que é legal, né? Hoje, dentro da medicina, os 3 grandes pilares de uma clínica que tem sucesso está relacionado a uma boa gestão de marketing, que é o posicionamento, a comunicação. Então, o que ele comunica, ele atrai. Sim. Só que para ele investir em marketing, ele precisa o quê? Ter uma boa gestão financeira. Ele vai ter que ter um capitalzinho ali para investir. Sim. É o que a gente falou. Sim. O marketing bom é o marketing que o cara tem dinheiro para investir. Investir em uma boa qualidade de áudio, de vídeo, em equipe. Ele até pode começar fazendo isso de forma o quê? Amadora, né? Para ele começar. Mas ele vai chegar um momento que ele fala assim, bati meu teto, eu preciso crescer. Então ele precisa de marketing, ele precisa de uma boa gestão financeira e ele precisa vender. E aí eu vejo os médicos investindo em tráfego, eu vejo os médicos investindo em vídeo e ele esquece da venda. Esquece e acha que é o quê? Ciclo final. Ciclo final. Acha que é botar 5 mil, Luiz, se eu botar 10 mil
eu vendo 70. Triplicar. Sim, Ele isso. acha que é botar dinheiro no tráfego, não é só. Ele não verba. entende isso às vezes. E esquece de muitas vezes investir na equipe interna e nos processos de vendas. Por exemplo, eu já vendi pra gente que chegou no tráfego fria. Então, o tráfego e os vídeos, eles atraem. Atrai. Mas ele vende? Não. Não necessariamente, ele atrai. Sim. Por quê? O que, sei lá, um nutrólogo faz, quantos outros não fazem também muito bem? Muitos. Então, o marketing, o tráfego, o paciente ou o cliente, ele é atraído pelo que você faz. Sim. Mas isso não é a garantia de que o teu cliente ele vai fechar a compra da consulta. O que vai garantir? É o que o médico é. Então, o comercial, o time, ele precisa trazer o conceito, porque se eu for ficar falando do que ele já oferece, qualquer outro oferece. Sim. Mas quem é esse profissional? O que ele faz? Qual que é a formação? Então, o time ele não está preparado e muitas vezes nem sabe o que está vendendo. Aí vai lá, manda os textinhos pronto, manda as mensagens. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Não dá nem bom dia direito, não pergunta nem o nome e já manda os valores, segue o preço das consultas. 90% é o que mais acontece. Então nós temos o quê? Uma pirâmide. No meio dessa pirâmide, nós temos no meio o que o médico faz. Então o que ele faz, o que vai trazer isso é o marketing, os vídeos de qualidade e o tráfego. Nós vamos gerar um interesse, mexer com a dor, com o medo, com constrangimento ou a consciência para atrair ele para dentro do canal de captação. Chegou no canal de captação, aí agora começa a venda. Boa. Eu já vendi para lead frio, porque eu usei estratégia. Você já conhece o doutor fulano? Onde você conheceu? Foi por onde? Alguém te indicou? Alguém falou? Opa, então eu já sei se o lead é quente ou frio. Só se a recepcionista ou comercial fazer uma simples pergunta. Como você conheceu o doutor? Se ela falar, não conheci, recebi um anúncio aqui e cliquei. Opa, então peraí, deixa eu te falar um pouco mais quem é esse doutor. Aí eu começo a trabalhar o C, quem ele é, que é a base da pirâmide. Olha, o doutor formou na faculdade tal, ele está há tantos anos aqui no estado, ele já atendeu mais de tantas pessoas, ele é reconhecido, fez curso tal. Opa, agora eu trouxe a consciência que muitas vezes o tráfego ainda não trouxe esse lead, Sim. que ele é frio. Tu tem um PDF. Eu começo a aquecer ele. Ó, já mando um PDF da equipe, da foto da clínica, estrutura e começo. A foto do perfil também é importante do WhatsApp. Demais. E eu começo a estruturar. E detalhe, eu não vou ficar mandando texto. Eu posso perguntar se eu posso ligar. Sim. Imagina se o cara fala assim, pode? Eu ligo. Boa. Não é muito mais fácil? Eu ia te fazer essa pergunta agora, Segundo, ligação. eu não ligo de áudio, eu já ligo logo de videochamada. E se flopar, tudo bem. Eu falo, não, desculpa, era chamada normal. E ligo normal. E o cara fala assim, não, tô no trânsito e tal, pode ser por mensagem? Pode, eu mando áudio. Por quê? Eu vou trabalhando mais uma estrutura. Construo quem que é o médico. O lead frio, ele não sabe quem é o médico. Ele tem o quê? A dor, o medo, a vergonha, o constrangimento ou a consciência de que ele precisa daquilo. Aí o time de vendas, a recepção não constrói. E aí já começa a perder boa parte da venda aí. Por quê? Só vai lá e manda o preço. Beleza, eu trabalho a base construindo quem é esse médico. A base é o C. O meio da pirâmide é o que ele faz, é o que atrai. Mas isso ainda não é a garantia de que o cliente vai pagar a consulta. Olha só, inclusive pagar os 50% ou 100%. Agora eu vou entender a dor do cliente. Tá, ok, entendeu quem que é o doutor, onde a gente atende. Me diz uma coisa, por que mesmo você procurou o doutor? Aí a pessoa vai falar a dor dela. Não, eu estava passando por isso, eu vi o anúncio e eu tenho vontade de fazer tal procedimento, me emagrecer, eu fazer uma cirurgia plástica. E eu entendi a dor. Deixa eu te falar uma coisa. Agora eu vou falar sobre o que o médico tem, que é o topo da pirâmide. Meio é o que eu faço. A base é o C. E em cima é o que ele tem. Olha, nossa clínica fica em tal lugar, nossa clínica oferece isso, nós temos um time, um time com isso, as tecnologias tal, o doutor tem isso, tem aquilo. O que eu estou construindo agora? A segurança, que é o que o cliente mais quer, segurança. Tá? Então ele procura segurança. Entrar bem e sair melhor. Confiança. Então, quando eu trago quem ele é e o que ele tem, agora o que ele faz é insignificante. Porque isso ela já clicou no anúncio, já viu o vídeo, é isso que ela quer. Aí é a hora que eu vou pro fechamento. Porque eu construo a venda em cima da dor dela. Aí eu te pergunto,
Quem é recepcionista que faz isso hoje? Ela ganha R$1.200. Ganha 1.200, abre a clínica 20 minutos antes, limpa o chão, faz um café, Verdade. organiza a clínica, organiza a sala, organiza a agenda pro pré, pro pós, pro retorno e ainda tem que vender? Não vai vender nunca. Aí eu te pergunto, sabe o que ela tá fazendo? Tirando pedido. Ela só tá fechando o lead quente que o tráfego traz. A indicação, a indicação, tudo que é fácil para ela. Tudo que é fácil. Aí o médico fala assim, beleza, não tô botando 10 mil em tráfego, 5 mil não está convertendo. Não é que não está convertendo, é que o trabalho na base vai acontecer que boa parte desse lead ele tem que ser trabalhado aonde? Na venda. E aí o que a gente faz no trabalho? Se eu não tenho condição de ter um time comercial, eu treino a recepcionista para diminuir o impacto. Não resolve, mas diminui. Melhorou? Tenho condição de contratar um comercial? Eu separo os processos. Eu transformo ou eu transformo essa recepcionista numa vendedora e contrato uma recepcionista mais iniciante. Ou eu contrato um vendedor e já coloco na função e já treino essa pessoa. Só esse fato de fazer isso, ela se paga. E eu vou entrar depois nisso sobre vendedor, porque todos os médicos que eu trabalho falam, bicho, tá difícil demais achar gente, tá difícil achar. Como é que eu faço? Mas a gente vai entrar nesse ponto ainda. Não, show de bola. Luan, é o seguinte, cara, olhando mais para a parte do vídeo, da produção visual, como que você entende que essa produção de vídeo mais estruturada, ela impacta na percepção do paciente com o médico? Quando eu falo em produção de vídeo, eu tive uma reunião ontem, inclusive eles geralmente levam um susto, porque eu acredito muito na produção massiva, ou seja, em muita produção. Então, quando eu falo pro cara que ele tem que fazer um vídeo por dia, ele leva um susto. Quando eu falo pro cara que ele tem que fazer uma live por semana, ele leva um susto. Quando eu falo pro cara que ele tem que fazer um podcast para ter recorte, ele fala, cara, não tem como. E eu vou ganhar dinheiro como? E detalhe, sabe que mudou as regras do Instagram, né? Muitos médicos estão reclamando que não tá entregando mais o conteúdo. O cara tem 100 mil seguidores. Porque agora não é mais a quantidade de seguidores que você tem. É a produção de uma linha editorial. É stories, é reels, é post, é live. Ele tem que entender que tu é um produtor de conteúdo. Então, quando a maioria dos meus clientes falam, cara, tu quer fazer funcionar? Tu quer mesmo? Se tu quiser, tem como. Mas você vai ter que fazer isso, isso, isso. Então, o que eu acredito? Eu acredito que o cara tem um médico ou qualquer pessoa que for fazer sua linha editorial. Eu vou criar uma linha do tempo para um médico que quer performar muito. Um nutrólogo, por exemplo. Ele tem que aparecer 20% só. O resto, 20% dele, sendo uma live por semana, ele mostrando o que ele faz, vendendo o que ele faz, convidando um paciente, falando do que ele faz. Então, essa é a primeira coisa, uma live por semana, eu acredito muito nisso. Seja ela com o paciente ou seja ela com ele mesmo, falando da expertise dele, sobre casos, enfim. Esse cara, ele tem que se desenrolar. Segunda coisa, case de sucesso. A gente pegar esse paciente, a transformação que ele teve. Muitos não fazem, acham que é só fazer vídeo. E eu cobro todos os meus clientes. Cara, case de sucesso, case de sucesso. Outra coisa muito importante, mostrar técnica e tecnologia. O cara acha que é só falar sobre uma dor, mas ele tem que mostrar, que foi o que o Lucas falou. O que tu tem? O que tu é? Tu tem que mostrar. Às vezes eu tenho a Natália, por exemplo, a médica que a gente atende, ela tem o FibroScan, que é um aparelho que só ela tem no Tocantins. Então, Luan, isso aí é um problema sério, porque o médico, ele investe em curso, tecnologia e não consegue aumentar o preço da consulta do procedimento, do protocolo, porque ele não mostra isso lá nas redes sociais. E aí, o que ele faz? Ele paga o preço para ter aquilo na clínica e não consegue cobrar. Exatamente. Então, eu acho que a linha editorial, ela tem que ser baseada em produção de conteúdo massiva. Só que nem todo mundo quer perder. Por exemplo, tu sabe aí, a gente tá aqui, tem cliente que eu mando mensagem, bora gravar. E não tô com a agenda cheia. Por quê? Não tem os processos, né? Não tem os processos de ter um tempo de qualidade para tirar para gravação. Ele me falou do cliente dele que tem 2 dias na semana livre para gravar. Cara, isso é um sonho, porque se ele não prioriza a reunião estratégica com o tráfego, de sentar, Luiz, cara, a gente tem que alinhar isso. Se ele não senta com a gestão de, vamos organizar esses processos, e se ele não tem um tempo de qualidade, a maioria dos meus clientes, não estou falando mal, é claro, mas grava correndo.
Cara, a gente precisa de 1 a 2 horas para gravar com Isso calma, aí, tranquilo. é uma síndrome. Olha só, né? Falando do médico, né? Principalmente o iniciante. É a síndrome do médico sempre ocupado. Ontem eu fui numa consulta com minha filha e aí eu acho que isso é mal, né? Até dos representantes. Tem os representantes de medicação. Aí eu tava lá, chegou 2, enquanto eu tava na fila esperando para ser atendido. E aí, os 2 que chegaram, a recepcionista falou a mesma coisa, o doutor tá ocupado. Aí, daqui a pouco chegou o outro, o doutor não pode essa semana, ele tá muito ocupado. Ou seja, o médico, ele tem essa síndrome de que o tempo inteiro ele tá onde? No operacional. E aí ele esquece que ele precisa dedicar tempo na produção de conteúdo e precisa dedicar tempo aonde? No estratégico da empresa, ele precisa olhar. E aí essa síndrome aí, de que o tempo inteiro tá sempre ocupado, não tem tempo, e ele esquece que é a regra do 80-20. Cadê os 20% do tempo dele que vai trazer 80% do resultado? Às vezes ele acha que é lá na operacional, não é. Às vezes é no estratégico e no tático. Exatamente. Tem muito médico que ele vem dessa, como se diz, desse histórico, né? Porque lá atrás o médico, se você for conversar com ele vai falar, cara, eu nunca usei isso e minha agenda é lotada. Mas aí, doutor, o senhor vem de um processo de construção de agenda de 20, 30, 40 anos, que seja. O cara já está ali quase aposentando e tem uma agenda consolidada. Mas porque naquele tempo a produção de conteúdo não era relevante. Não existia, não tinha isso. A rede social, celular. A produção de conteúdo dele era o quê? Dentro do consultório. Então chegava as dúvidas para ele respondia para uma pessoa. Hoje você consegue com uma dúvida responder e atrair milhões, milhares de pessoas. Então essa é a diferença. E os médicos precisam entender que essa geração que está vindo é a geração que já nasce com o celular na mão. Boa. Vamos lá, corta. E mais preocupante ainda, é uma geração que nasce com a inteligência artificial na mão, sendo integrada. Então, como é que eu vou bater com essa pessoa? Então, é uma criança que já nasce com o celular fazendo stories desde pequeno. E hoje a gente tem uma dificuldade do médico conseguir fazer seus stories, conseguir trazer sua percepção de valor. E aí entra o que o Lucas e o que o Luan falou. Tem um ótimo aparelho dentro do consultório, não consigo mostrar ele, não consigo vender. Outra coisa também, o médico tem uma equipe linda, uma estrutura maravilhosa, assim, vamos supor, high ticket, que o pessoal gosta de falar, só que não mostra, não tem nenhum vídeo que mostra o banheiro, a recepção, a sala, e aí ele não consegue falar, cara, eu não consigo subir minha consulta, mas por quê? Mas ninguém sabe que você trabalha nesse ambiente maravilhoso, bonito, cheiroso, arrumado, né? Então a gente tem que mostrar isso. Ontem eu estava numa clínica em Paraíso e ela é odontopediatra. Cara, clínica surreal. Olha só a experiência, né, que o Luiz trouxe aí. Você entra na clínica, uma porta de pé direito de quase 6 metros. Boa. Quando você entra, você sente um cheiro. É uma clínica odontopediatra. Quem que é o cliente direto? É o filho. Mas quem é que paga e tá lá? É o pai. Quando você entra na clínica, Luan, você sente cheiro de infância. Cheirinho de neném. Sabe? Aquele cheiro que traz as memórias afetivas. Então você entra na clínica, o cheiro da clínica já é de neném. Aí, geralmente você anda com bebê, odontopediatra, neném que está com 3, 6 meses, 1 ano, o dente nascendo, e geralmente você precisa trocar essa criança. Aí eu, ontem, por curiosidade, falei, deixa eu ir conhecer o espaço. Entrei no banheiro, Luan, eu que sou pai de uma menina de 4 meses, de menina ainda, você tem a necessidade de, às vezes, trocar sua filha. Aí quando eu entrei no banheiro, eu caí de cara com um trocadorzinho, bonitão, arrumado, folha, lenço, fralda, cara, tudo lá, garrafinha com água térmica para limpar o neném. Eu falei, não tô acreditando não, vou sair correndo dessa clínica aqui, eu preciso postar isso. Quando eu saio do banheiro, que eu entro na recepção, cara, um playgroundzinho, com bolinha, com pia, com fogão, churrasqueirinha, coisa de brincadeira para as crianças. E eu falei assim, olha a experiência. E aí você entra para a sala, quando você chega no consultório, cara, é bicho para todo lado. Aí você abre, a criança senta na cadeira que daria medo, fica encantado, o cheiro. E aí olha a experiência dentro de uma clínica de odontologia. E aí eu pergunto, a clínica tem que mostrar isso. Por quê? Se você não mostra, o cliente não vai enxergar o valor, vai enxergar o preço. Ela vai achar caro. Então, na rede social, você fazer um bom conteúdo, o teu time de vendas mostrar isso, o médico produzir os conteúdos direcionado para o público ideal. Por quê? O que vai acontecer e o que estava acontecendo? Chega paciente lá do nada, porque urgência, o cara chega na clínica, não tem uma visão, acha que é clínica popular. O que vai acontecer? Ele chega lá, na hora que fala o valor,
a pessoa corre. Não era nem para ter chegado essa pessoa. Sim. Ela para ter ido para outro canto. Então, Boa. mas olha a experiência que é gerada, né? Uhum. Então, isso precisa ser feito no dia a dia, nos lugares. Personalizar a experiência para cada cliente. Mostrar. Porque se eu não mostrar, Não adianta nada. A gente já está chegando no fim e eu queria que cada um de vocês falasse casos de sucesso de clientes. Uhum. Ou seja, peguei o cliente aqui, entreguei aqui. Queria muito que vocês falassem aí essa experiência. Luiz, se quiser começar aí. Cara, é o seguinte, a gente tem assim Caralho, eu já tô travando. Relaxa. A gente tem muitos casos de sucesso, mas o que eu noto de congruência entre eles, né? São médicos que entendem o valor da produção de conteúdo, primeiramente, né? Tratando do médico que quer fazer essa captação massiva no Instagram. Eles conseguem reservar o tempo na agenda deles, não são todos, mas todos os médicos que eu atendo e que eles têm esse tempo reservado por conteúdo e que eles entendem que eles são influências da saúde, o resultado aparece. E acima de tudo são comprometidos. Então tem muito médico que chega pra mim e fala assim: cara, eu quero que você tome de conta de tudo. Tá, doutor, mas eu posso te ajudar com tudo. Mas o conteúdo, o cerne, esse principal, o senhor precisa me dar. Qual que é as dúvidas que mais chegam pra você? Qual que é a sua rotina que você quer mostrar? Qual que é a abordagem que você quer vender? Porque muitos também chegam querendo vender todos os procedimentos que ele tem dentro da clínica. Eu falei, não, a gente tem que focar em um. Primeiro, a gente não tem um dinheiro infinito, né? Então quando a gente consegue alinhar isso e organizar, a gente consegue ter um desenvolvimento muito bom. Então, assim, o marketing, o tráfego pago, ele vai cuidar de 20% e todo o desenvolvimento ali, a base que o médico vai construir, que são os 80%, faz com que a gente tenha resultado. Mas, primeiramente, o médico precisa enxergar valor. Se ele chega para você na reunião ou no seu dia a dia e fala que ele não acredita nisso, é muito difícil com que a gente consiga trazer resultado para ele. Então é muito disso, o médico precisa entender o valor, ele precisa tirar o seu tempo, ele precisa entender que a gravação de conteúdo é trabalho, não é brincadeira, não é fazer dancinha, entendeu? É você ajudar uma pessoa que tem uma doença crônica, que tem um problema que pode ser resolvido. E priorizar isso também. Priorizar isso, entendeu? Então o médico que consegue enxergar valor nisso e trabalhar em cima disso, ele consegue prosperar muito na produção de conteúdo. E tu, Lucas, qual a maior mentira, no caso, se não quiser falar sobre marketing, pode ser sobre gestão, qual a maior mentira que tu ouve? Entre nessa mentoria, nesse curso e fatura 1 milhão. Uhum. Né? Então, isso mexe com o ego do médico. Sim. Só que ele fala, fatura 1 milhão, mas como? Uhum. Não é da noite pro dia, isso é uma escada, um processo. Então, ele vende uma promessa, mas essa promessa ela é para atrair o médico. E aí, quando você chega lá, na verdade, ele vai enxergar que não é tão simples assim. O buraco Então, é mais fundo. O buraco é mais fundo. Então, o médico, ele fica, né? Dobre o seu faturamento nos próximos 3 anos, entrando nessa mentoria, nesse curso. Uhum. Eu tenho o meu treinamento, que é um método, não é curso, é um método. E o meu treinamento de 2 dias, ele já faz parte da consultoria. Uhum. Boa. Eu não dou curso. O meu treinamento, ele já é parte da minha consultoria. E tanto que eu não pego o cliente que não participa. Então, o primeiro passo dele é... Para ele entrar, tem que ir na Exato. alavanca. Então, eu não vendo uma promessa. Eu vendo resultado. Eu vendo uma metodologia que eu sigo, que se o cliente não fizer, eu não atendo. Por quê? Eu chego lá e ele fica um louco. Então, essa é uma promessa que eu vejo muito. Fature 500 mil, dobre seu faturamento. Como eu cheguei nisso? Cara, então o médico ele quer isso, mas esquece que existe um caminho, né, para chegar lá. Então, essa é uma promessa. Outra... tá muito em alta agora, né? Contrate essa IA e essa IA você vai substituir todo o teu time de vendas. Troque 3 colaboradores por uma IA. É isso que eu vejo hoje. E aí, cuidado com o uso da tecnologia e com o que as pessoas querem vender. Luan, eu sou muito verdadeiro, tu me conhece. Sim. Todo dia nasce um CRM novo e todo dia nasce uma ferramenta de IA. Doutor, eu sou muito sincero, eu trabalho com gestão. O que as pessoas querem é ganhar dinheiro com recorrência. Com certeza. Então, CRM é só Ctrl+C, Ctrl+V de um e do outro. Então, toma muito cuidado. Aí o cara vem lá, instala um CRM, aí chega o outro e fala, esse aqui é o pior CRM, não presta. Aí, contrata esse. Aí vai pro como, aí vai pro não sei o quê. Aí o outro chega e fala assim, sua vendedora não tá vendendo. Coloca uma IA, você vai pagar uma ferramenta e vai substituir 3. É lindo na teoria. Na teoria é lindo. Então eu tô trazendo isso porque essa semana eu vou lançar, até tenho que falar contigo, né? Eu vou lançar uma série
médicos que estão sendo enganados e roubados por falta de conhecimento. Boa. E aí vai ter assuntos de tráfico, cara, médico, exemplos que estão sendo roubados. Tem nas vendas, eu tenho no financeiro, eu tenho na contabilidade. Então, falta de conhecimento do médico está levando ele a tomar prejuízo de TI, porque ele não é gestor, ele está preso no operacional. Então, isso são mentiras. E eu sou um cara que gosta de integridade. A gente é legendário, integridade é um princípio, um valor. Então, quando eu chego na clínica, cara, já teve um time de tráfego que demitiu o médico quando eu entrei para fazer. Inclusive, nós colocamos o Luiz lá agora. Por quê? Quando eles perceberam que eu comecei a trazer conhecimento para o médico, e o médico começou a cobrar eles, Vazou os fora. Indicadores, e eles viram, esse menino aqui vai desmascarar alguma coisa. O que aconteceu? Desligaram o médico. Eu tenho um print da esposa mandando. Lucas, tu acredita? A gente começou a pressionar o time foi lá e mandou mensagem, me desligou. Falei, acredito. Por quê? Quando o time ele resiste muito, Luan, a mudanças de processos no financeiro, no marketing, no comercial, eu sinto o cheiro. Tem coisa errada. Então, vou abrir essa série, vou gravar uma série de vídeos relatando casos. Então, isso é uma mentira. São coisas que as pessoas contam, o médico acredita, porque não entende, falta conhecimento e cai. Então, cuidado com as IA. A IA ela é excelente, ela ajuda, ela melhora, mas não substitui o atendimento humano. Tá? Eu fiz uma reunião uma vez com uma gestora de uma clínica e ela falou o seguinte: Luiz, é muito fácil vocês gestores ou pessoal da gestão enganar o médico leigo, né? Muito. Eu falei, realmente, se eu quiser chegar aqui e falar que a gente conquistou um lead a esse custo, o teu CAC de consulta procedimento foi esse, eu consigo de diversas formas maquiar isso aí e trazer. Então, realmente, o médico ele precisa ter um pouco de conhecimento. Por exemplo, quando eu chego e o médico não tem clareza nenhum dos dados dele, ele não sabe o que cobrar. E hoje eu tenho um médico, ele, por exemplo, já está comigo há 1 ano, 2 anos, ele sabe, Luiz, como é que tá esse CAC hoje aí? Como é que tá essa parte do funil? Então, eu comecei a dar clareza para ele começa a entender, ele começa a cobrar e ele começa a entender o problema. Poxa, não é o Luiz aqui, entendeu? Boa. Foi um lado aqui que precisou ser resolvido. Então, trazer esse conhecimento para o médico, o gestor precisa entender. Não é que isso vai me ferir, não. Isso vai te ajudar a comunicar com ele e fazer com que vocês consigam entregar resultado junto. Isso é importante. Então, Luan, tem muitas mentiras. Hoje eu trabalho com a conscientização, mentalidade. Tanto que na alavanca eu trabalho, primeira coisa é a mentalidade do médico e depois o posicionamento, que não tem nada a ver com marketing, tem a ver com comunicação. Sim. Marketing é outra coisa. Então, trazer essa consciência do que é uma DRE, do que é coisa simples, um lead, o que é um CAC, custo de aquisição do cliente. Ele tem consciência. O que são impressões, Sim. Quanto que é o custo, quanto que trouxe um retorno de um anúncio, qual foi o que trouxe mais rentabilidade, quantidade de conversões, qual foi o custo daquele anúncio. Então, são mentiras, né, que vão criando para gerar o desejo no médio de sucesso. Isso. Então, para a gente finalizar, os dois feras falaram muito, a gente resume nesse podcast algumas coisas. Mas deixa eu perguntar, Luan, qual o maior erro também das mentiras que contam sobre o videomaker? Se eu falar da parte de qualidade, vai falar que a imagem de uma câmera é igual de celular. Nunca vai ser. Não chegou nesse nível. Tá? E que contratar uma empresa, eu acredito muito no valor. Quando eu vejo muitos dos meus clientes, nossa, mas o valor está fora do meu orçamento, e a entrega que é feita, e são muito mentindo, eu vou viralizar teus vídeos. Isso não é fácil, isso precisa ser construído como o tráfego, como... Então, assim, a principal mentira delas eu vou fazer você viralizar. Desconfie, não é assim. Tá? Eu tive um caso de você já. Esses são vários fatores que, se a gente for entrar, a gente vai ficar aqui a tarde toda. Então, resumindo, pessoal, os dois feras falaram muita coisa legal. Resumindo, a gente entendeu aqui nesse podcast que precisa ter paciência, precisa ter prioridade, ou seja, largar de sair da parte ali de consultar, de estar só focado e ter uma reunião com comercial, com a equipe, ter uma reunião com tráfego de qualidade, ter vídeos produzidos também com tempo para que isso traga resultado a médio e longo prazo. Esse resultado vai ser amanhã? Não. Vai ser barato? Não. Por quê? São processos, e processos devem ser seguidos. Mas como vocês ouviram eles aí,
dar certo? Primeira coisa, você tem que estar aberto a querer mudar. E o Lucas até falou isso de mentalidade, e eu acredito muito nisso, porque se você não quiser mudar e você não entender e você está preso ao seu plano de saúde, que acontece muito, o médico está preso, se ele sair, o faturamento dele não vai, não sei o que, blá. Então, eu vou deixar o contato dos dois. A gente vai fazer mais episódios depois disso. A gente quer destrinchar mais um pouco sobre o marketing médico, um pouco sobre mais a gestão, um pouco sobre mais o vídeo. E eu quero agradecer aí, Lucas, quero agradecer aí, Obrigado. Luiz, pela presença. Eu acho que foi muito rico. A gente ia ficar falando horas e horas aí, né? Mas todos têm compromissos agora. E obrigado aí pela presença. Obrigado. Tamo juntos. Bora lá arrancar esse negócio. Isso aí.